Olá, ilustríssimos amigos, tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando sobre cristianismo puro e simples. A gente vai falar do livro 3, capítulo 8, que tem por título O Grande Pecado. E que grande pecado é esse que C.S. Lewis está falando? Ele está falando que é um tipo de vício de que ninguém está livre dele, entendeu? Ele vai falar que é um vício que todo mundo abomina, mas que ao mesmo tempo poucas pessoas têm a capacidade de reconhecer que estão praticando esse vício. É um vício que ele falou que se você é cristão, você tem consciência desse tipo de pecado, entendeu? É um vício que os cristãos ele têm dificuldade de admitir, apesar disso, e as pessoas de maneira geral vão ter muita dificuldade de identificar esse tipo de pecado, esse tipo de vício, e de reconhecer esse tipo de pecado, esse tipo de vício, mais dificuldade ainda. É um vício que, apesar de a gente detestar de encontrar outras pessoas, a gente vai ter muita dificuldade de ter consciência de que estamos praticando ele, entende? É desse tipo de problema que a gente está falando. E é um vício a que ele se refere, é o orgulho, é a presunção, entende? E pode parecer até orgulho, presunção, as pessoas podem ter pensado outra coisa, mas C.S. Lewis vai afirmar que o orgulho e a presunção é o grande pecado, é como se fosse o pecado capital, né? Ele vai falar que a virtude cristã, que vai ser oposta ao orgulho, vai ser a humildade, que é um atributo que também não é muito popular, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, né? Porque a gente está vivendo a era das vaidades. Então, você ser humilde nesse mundo não é popular, digamos assim. É porque a gente, de certa forma, a gente criou uma sociedade que as pessoas acabam idolatrando o próprio eu. As redes sociais se tornaram uma espécie de altar desse culto à personalidade, esse culto ao eu. E o like, de certa forma, é um instrumento de adoração nesse culto ao próprio eu. Né? A gente criou uma sociedade extremamente artificial, extremamente hedonista, e como a gente vai ser humilde nessa sociedade que você precisa se exibir, que você precisa ter visibilidade, você precisa ser o melhor, você precisa, entende? É complicado, mas eu acho que no nosso tempo o orgulho está muito mais inflamado e é difícil você combater ele porque ele é sutil. O orgulho ele é difícil de ser tratado justamente por isso, porque ele é sutil e ele é difícil de ser identificado e pior, as pessoas orgulhosas dificilmente admitem que são orgulhosas. E abrindo um parênteses aqui, né? A cultura cristã, as pessoas tendem a dar uma ênfase muito grande a pecados relacionados à área sexual. Isso é graças a uma tradição que a gente herdou, uma tradição da Igreja Católica Romana, que acredita que o sexo é mais relacionado apenas para a procriação e o sexo, em outro sentido, seria meio que visto de maneira pecaminosa, digamos assim, né? Biblicamente falando, isso não está muito certo, porque você percebe que o sexo ele foi instituído no Éden, e Éden significa prazer em hebraico. Ele foi instituído no Éden pelo próprio Deus e muito antes da queda do ser humano, entende? Você tem o livro de Cantares inteiro que vai descrever o relacionamento entre um homem e uma mulher. Então o sexo em si não é o problema. O pecado é como a gente distorce as coisas boas que Deus nos dá, né? Então, o pecado relacionado à área sexual vem a ser qualquer tipo de prática de sexo fora do casamento, como adultério, fornicação, prostituição. E aí sim você caracteriza pecado. Fora isso, o sexo em si não é pecado. Dentro do casamento não é pecado, entende? E dentro da mentalidade, até mesmo popular, as pessoas acreditam que o sexo está sempre relacionado a algo pecaminoso. Então, quando a gente fala de grande pecado, as pessoas tendem a associar isso automaticamente ao sexo. E C.S. Lewis ele vai desconstruir essa ideia, ele vai falar que o grande pecado, da perspectiva dele, dentro até mesmo do ensinamento cristão, é o orgulho, entendeu? Ele vai falar que, nesse sentido, bebedeira, prática sexual fora do casamento, a raiva, a cólera, a avareza, todos esses pecados são meras fichinhas em comparação ao orgulho, entende? Deus ele vai falar que o orgulho ele é o mal supremo, entendeu? Ele vai afirmar que foi o orgulho que transformou Lúcifer, um anjo de luz, em Satanás.
Percebe que é o orgulho que foi responsável pela queda do Satanás, de Lúcifer, entende? O orgulho ele transformou um anjo em um demônio. Entende como o orgulho é complicado e é nefasto, como ele destrói a nossa natureza? Ele vai afirmar que o orgulho leva a praticamente a todos os outros vícios, entende? Ele vai dizer que é um estado mental, o orgulho, né, é um estado mental que é completamente contrário a Deus. E por que esse estado mental é contrário a Deus? Ele vai dizer que basicamente o orgulho é que vai tornar você, né, uma pessoa intolerante. O orgulho ele vai tornar você uma pessoa que tem dificuldade de admitir os seus erros. O orgulho vai, de certa forma, te cegar, entendeu? O orgulho vai fazer com que você pare de ouvir. O orgulho ele vai destruir a sua natureza e vai te embrutecer ao longo do tempo, entende? Ele vai dizer que o orgulho também é essencialmente competitivo. Em que sentido? Ele vai dizer, C.S. Lewis vai dizer que o orgulho ele não vai se contentar em ter algo, mas o orgulho ele vai querer ter algo melhor do que o próximo. Ou seja, você não vai precisar de um carro para te levar do ponto A ao ponto B. Você quer ter um carro melhor do que o seu vizinho, entende? Você quer ter um carro melhor do que os seus colegas de trabalho, porque você quer se sentir melhor do que eles, entende? Uma necessidade, ter um carro que te leve do ponto A ao ponto B. O orgulho vai querer que você compre o melhor carro do estacionamento para você mostrar que você é o cara, entende? Então, o orgulho tem esse componente competitivo dentro dele, entendeu? Você tem que ser o cara mais rico, digamos assim, entendeu? E ele vai falar que você não precisa ter dinheiro, você tem que ser o cara mais rico do que os outros. Então, o orgulho ele vai ter sempre esse elemento de competição e de comparação dentro dele. Então, o orgulho é o prazer de você estar acima dos outros. C.S. Lewis vai concluir que muitos dos males que a gente vê no mundo e que a gente atribui à ganância, por exemplo, na verdade é um desdobramento do orgulho. A própria ganância, o próprio egocentrismo são desdobramentos do orgulho. É você querer se sentir melhor do que os outros. É você querer se sentir acima dos outros. E ele vai dizer que, por exemplo, a avareza ela vai levar uma pessoa a acumular dinheiro para ter prazer. A avareza vai levar a pessoa a acumular dinheiro para poder comprar um certo bem. Mas é o orgulho que vai fazer com que essa pessoa comece a juntar dinheiro para querer ser mais ricos do que as demais, entendeu? O orgulho vai levar uma pessoa a juntar bilhões e no final da vida querer continuar juntando dividendos. Porque não basta ser rico, você tem que ser o mais rico do que os outros, entende? E o que o orgulho aprecia de fato é o poder, entendeu? Essa busca desenfreada por poder que acaba levando de certa forma, levando a humanidade a essa guerra desenfreada, entende? O orgulho é o motor por trás das maiores tragédias que a gente vê na humanidade. O orgulho ele vai estar por trás do discurso de ódio. O orgulho ele vai estar por trás de cada discurso nacionalista, de cada discurso tribalista. A gente tem visto muito isso nessa radicalização política na internet. O orgulho que vai levar ao imperialismo, que levou ao totalitarismo e por aí vai, entendeu? C.S. Lewis vai dizer que o orgulho é, na sua raiz, inimizade. É a inimizade em pessoa, C.S. Lewis vai dizer. Porque se você é orgulhoso, e o orgulho vai ser sempre a competição, você vai estar sempre se comparando com os demais e querendo estar acima dos demais. É você querer ser sempre o superior ao outro, entende? E perceba como isso foi complicado durante a Segunda Guerra Mundial com o discurso dos nazistas, a partir do momento que eles, na ideologia deles, eles se consideram a nação superior às demais, eles se consideram a raça superior às demais. Esse discurso nazista está fundado basicamente no conceito de super-homem de Nietzsche, entende? Lembra do cara que falou que Deus morreu e tudo mais e que no final da vida terminou no hospício? É isso. Percebam como as ideias elas são perigosas. Esse conceito de Nietzsche de super-homem é como se Deus está morto, então logicamente não há uma moral acima
Então, se não há uma moral superior, eu sou livre. As pessoas que vivem, por exemplo, debaixo de uma moral cristã são fracas, e o super-homem é aquele cara que tem o poder de buscar a sua própria moralidade, de buscar a sua potência, de buscar o que ele quer e livre de qualquer amarra, de qualquer moral e tudo mais. Então, esse conceito de super-homem foi usado pela Alemanha nazista, dentro da ideologia nazista, para, a partir daí, construir o conceito de nação superior. Percebe que a raiz disso tudo lá no final está o orgulho humano, esse desejo humano de ser independente e de buscar o poder e de se sentir melhor e estar superior aos outros? É complicado. Todo discurso nacionalista que levou a Europa para a Primeira Guerra, para a Grande Guerra, e todo discurso de superioridade alemã que levou para a Segunda Guerra, tudo isso tem por base orgulho, você se sentir superior aos demais. Entende como o orgulho ele é deletério? E nesse sentido, esse estado mental de competição automaticamente vai levar a pessoa a ter dificuldade de conhecer a Deus e vai ter dificuldade. Por que vai ter essa dificuldade de conhecer a Deus? Porque como se você se considera superior aos outros, como você vai reagir a quem está acima de você? Como você vai reagir ao transcendente, ao sagrado? Se você está sempre olhando de cima para baixo, você nunca vai conseguir olhar para o alto, entende? Então, nesse sentido, o orgulho vai fazer com que você se torne um negacionista. Você vai negar até mesmo a Deus, vai negar a existência de Deus na prática ou tacitamente, entende? Para que você possa ter a liberdade de sucumbir ao seu próprio eu, né? Ele vai falar que a pessoa orgulhosa vai estar sempre desdenhando das outras, vai estar sempre desdenhando das coisas das outras pessoas, porque ela vai estar sempre olhando de cima para baixo, entende? É um olhar de superioridade, entendeu? É o desejo e o prazer de estar acima dos outros. Então, se você está nessa posição, você não consegue ter uma perspectiva real da vida, entende? Você não vai ter muita dificuldade de encontrar Deus, porque você vai acabar se tornando o seu próprio Deus. Tá? Esse conceito de super-homem de Nietzsche, né? A pessoa orgulhosa, ela busca a pessoa orgulhosa, ela busca Deus, ela não vai conseguir buscar Deus, nem vai conhecer Deus, entendeu? Eu acho que é referente a isso que Jesus falou quando ele disse assim, que muitos vão ver, mas não vão entender, vão ouvir, mas não vão compreender. Porque a pessoa orgulhosa, ela vai, de certa forma, ter uma perspectiva cega e não vai conseguir ouvir o mundo de como ele de fato é, né? A C.S. Lewis ele vai dizer que provavelmente essa pessoa... ele parte para uma seguinte questão. Como você tem pessoas que são religiosas e ao mesmo tempo elas são orgulhosas? Ele vai dizer que provavelmente essa pessoa está adorando um Deus imaginário. Um Deus que no primeiro momento pode até parecer que a pessoa tem uma vida religiosa, um caráter religioso e tudo mais, mas que o Deus ao qual essa pessoa está adorando, em última instância, é ela mesma. Porque se você busca um Deus que aprova tudo que você faz, que bate palma para tudo que você faz, que para validar todas as suas ações, na verdade você vai estar adorando um falso Deus. Entendeu? Você acaba criando um Deus à sua imagem, a sua imagem, a sua semelhança, e você acaba adorando esse Deus. Esse Deus é o centro da sua vida. Porque se você quer um Deus que aprova todas as suas ações, você não está procurando Deus de verdade. Você, na verdade, está buscando um falso ídolo. E quem você adora, no final das contas, é a si mesmo. Você criou o seu próprio ídolo, entendeu? Aí C.S. Lewis ele cita outro texto de Jesus, que para mim é um dos textos mais tristes da Bíblia, que algumas pessoas chegam perto de Jesus no juízo final, são pessoas religiosas, e elas falam: Senhor, em teu nome nós pregamos, nós expulsamos demônios, nós curamos os doentes. Aí Jesus vai virar para essas pessoas e vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Entende? Essas pessoas, elas estão em um ambiente religioso, elas aparentam religiosidade, mas não conhecem o Cristo. Elas não sabem que é Jesus, não têm relacionamento com Jesus. A C.S. vai dizer que há uma fórmula para você não cair nessa armadilha, entende? Para você não cair nessa falsa espiritualidade.
E para partir daí você ter de fato uma espiritualidade sadia. Você vai saber, ele vai falar que você pode fazer o seguinte teste para saber se você está com uma espiritualidade em dia, digamos assim. Ele vai dizer que sempre que você vive uma vida religiosa e nessa vida religiosa você tiver essa vida religiosa estiver fazendo com que você ache que você é bom, que você é o melhor, que você é melhor do que os outros, é igual aquele fariseu que olha, Senhor, obrigado por eu ser assim tão bom e não sou como esse publicano aí. Sempre que você estiver nessa posição, muito provavelmente você não está sendo influenciado pelo Cristo, mas você vai estar sendo influenciado pelo próprio diabo. E uma das formas de você saber que você está diante de Deus são duas. Primeiro, você vai, de certa forma, você vai esquecer do seu próprio eu, do seu próprio eu. Ou então você vai ter uma perspectiva de que como você é pequeno diante da magnitude e da transcendência de Deus, entende? Então, se você tem uma consciência de que você é pequeno diante da imensidão e da vastidão de Deus, ou se você tem uma consciência de que você esquece, de certa forma, de você diante da beleza, diante da glória de Deus, diante de você contemplar a graça de Deus, aí você está tendo uma vida cristã saudável. Se você começa a achar que a partir da sua vida religiosa você é melhor do que as demais pessoas, você está com sérios problemas. E para a gente finalizar o vídeo aqui, meus amigos, o orgulho não tem nada a ver com a condição social, tá? Você pode ser pobre e ser extremamente orgulhoso. Lembra da Rochelle, Todo Mundo Odeia o Chris, a pobre soberba? É tipo isso, eu conheço um monte de gente que não tem praticamente nada, que vive em uma condição financeiramente até quase miserável, mas mesmo assim são extremamente orgulhosas, são extremamente difíceis de lidar nesse sentido, entende? Então o orgulho ele acaba, o C.S. Lewis ele vai dizer que os outros pecados são de ordem natural, estão relacionados à carne. Mas o orgulho ele é essencialmente um pecado espiritual. Então por isso ele é muito mais difícil de você perceber e é muito mais difícil de combater. Porque a dificuldade do orgulho é, se você está cheio de si, como você vai pedir perdão? Como você vai se arrepender? E se o arrependimento é o primeiro passo para a mudança, se você está doente, se o primeiro passo é você ir no médico para ter um diagnóstico e a partir daí você fazer o tratamento para ser curado, como você, o orgulhoso, ele vai percorrer esse caminho de reconciliação, de arrependimento, se ele não reconhece que está errado? Complicado. Então é isso, meus amigos. Vou finalizar o vídeo por aqui. Provavelmente para essa semana, no máximo semana que vem a gente volta com outro videozinho. Se você está gostando, se deixa um like, pode se inscrever no canal e até a próxima, meus amigos. Fiquem com Deus e tchau, tchau.